Olá pessoal, tudo bem? Thaís Almeida Contadora aqui. Hoje vamos para mais um vídeo do canal falando sobre esse tema que traz muitas dúvidas, gera muitas dúvidas para os empresários e agora, mais do que nunca, com a nova declaração, a EFD-RINF, que trouxe novas obrigatoriedades, né? Mudou as regrinhas aí de envio das informações das distribuições de lucro e isso gerou aí algumas dúvidas sobre como isso vai impactar as empresas, a rotina, o envio de informações para a contabilidade e tudo mais. Mas antes de nós começarmos esse assunto, também quero ressaltar, né, que os nossos temas, o nosso objetivo é sempre trazer informações de forma simplificada para os empresários, sem contabilez, sem juridiquês. Então, para tudo, nós sempre temos uma base legal, nós falamos sempre respaldados em normas, em leis, em informações oficiais, porém sempre de forma muito simplificada para que a nossa informação chegue ao nosso público de forma ali simples e consiga de fato tirar, sanar as dúvidas desse empresário no dia a dia ali na rotina da empresa, ok? Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, antes de nós falarmos de distribuição de lucros, eu quero começar falando um pouquinho com vocês sobre a diferença entre o prolabore e a distribuição. Esses conceitos são muito importantes para que você, empresário, entenda e consiga definir quais serão os rumos, quais serão as opções, qual vai ser a sua escolha na hora de fazer a retirada do prolabore e na opção na distribuição de lucro. É muito importante entender isso, porque através disso todo o restante faz sentido. Fica muito mais fácil de entender o restante quando a gente entende a diferença desses conceitos. Então vamos lá. Começando aqui o prolabore, pessoal, ele é o salário do sócio que é declarado ao INSS. Então a Receita Federal ela já até se posicionou com relação a isso. E o que ela fala? Que quando o sócio ele trabalha, ele precisa receber uma remuneração e essa remuneração ela é intitulada prolabore. Então a gente sempre costuma falar que o prolabore ele é o salário do sócio que é declarado ao INSS. Então quando você faz um recolhimento de prolabore, é gerada uma folha de pagamento na sua empresa, isso levando bem aos modos práticos, operacionalmente falando, como isso acontece, o que isso significa. Gerar um prolabore significa que foi gerada uma folha de pagamento para a sua empresa, que esse salário ele vai ser declarado, informado ao INSS, vai haver um recolhimento de INSS e esse INSS para você como sócio, ele vai contar para todas as finalidades ali que o INSS, né, que a Previdência traz. Então, se precisar de um salário maternidade, um auxílio-doença, contagem para aposentadoria, como a gente sempre costuma brincar, né, não, dependendo aí da faixa etária, não haverá essa possibilidade, mas essas são as regras, né? Então a gente sempre gosta de trazer as regras como elas estão, elas mudam e a gente traz as novidades. Então, você como sócio, contribuindo com o INSS, você tem direito a todos os benefícios como um contribuinte. Você está contribuindo para a Previdência Social, ok? E quando você tem, dependendo do valor desse prolabore, você vai ter também o recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Então, como funciona essa dinâmica? É gerado, né, o imposto de renda ele é pago pela empresa, ele sai em nome da empresa, então é como se a empresa estivesse fazendo o recolhimento para você, sócio, pessoa física. E isso é muito importante também, porque a empresa e o sócio são pessoas diferentes. Nunca podemos misturar esse conceito da pessoa jurídica e da pessoa física. Inclusive, os valores de prolabore são rendimentos retirados, salários, né, como a gente pode chamar, do sócio, do CPF dele e vão ser informados lá no imposto de renda pessoa física desse sócio, ok? Então essas informações são muito importantes. Por quê? Porque são muitas essas dúvidas, né, que surgem. Mas às vezes o sócio pergunta, mas como que eu vou comprovar os meus rendimentos na minha pessoa física? A empresa está indo bem, eu tenho um aumento de patrimônio, eu quero comprar uma casa, um carro, eu preciso declarar, né? Eu preciso demonstrar isso para que eu consiga fazer essas aquisições. Como que eu faço isso? E essa é uma das formas de fazer isso. Então, a empresa ela faz o recolhimento do INSS, do imposto de renda, para o sócio pessoa física, mas são coisas distintas, ok? A empresa recolhe e o sócio é o contribuinte, é quem vai se beneficiar eventualmente dessa contribuição feita ao INSS, ok? Então, se você é sócio, você trabalha pela empresa, você precisa ter um prolabore, você precisa ter um salário por esse trabalho e esse salário é o prolabore, ok?
E aí, entendido o que é o Prolabore, nós vamos começar a falar sobre a distribuição de lucros, pessoal, que é onde gera a grande parte das dúvidas, até pela prática comum, né? Eu gosto sempre de trazer isso. Nós trabalhamos sempre em duas linhas. Precisamos levar aos empresários as informações de forma preventiva. Então, o que diz a lei, né? Para que o empresário possa tomar as decisões. Então, nós damos todo o suporte na tomada de decisão e muitas coisas que acontecem que a gente precisa tratar também dessa forma é o que é feito na prática. Muitas vezes prática de anos, né, de muitos anos, o empresário, mas há 20 anos eu estou fazendo assim. Sim, e isso é muito comum. Porém, à medida em que as coisas vão evoluindo, os órgãos fiscalizadores, a Receita Federal, eles também vão evoluindo, né? Algumas práticas, algumas coisas que as empresas faziam, às vezes, muitas vezes não sabendo o que era errado, não sabendo que, né, não era correto, não entendendo exatamente o conceito, não são práticas que podem ser aplicadas, mas hoje, com o tempo, os entendimentos eles vão se formulando e a gente vai orientando, né, para que o empresário ele vá acompanhando essas mudanças. Então, quando a gente fala de distribuição de lucros, pessoal, nós estamos falando em um lucro que ele é apurado contabilmente. Então, nós temos um ciclo ali na empresa, né? Contabilidade. A contabilidade, ela, para que a empresa tenha uma contabilidade regular, uma contabilidade correta, é necessário que a empresa compartilhe as informações com a contabilidade, extratos bancários, informações diversas, né? São muitas as informações, dependendo do tipo de empresa, do porte, da operação. Esses documentos eles podem ser modificados, né? Então, é algo que precisa ser estudado. Mas essas informações elas precisam ser compartilhadas com a contabilidade para que a gente chegue no resultado da empresa. Então, qual que é o ponto importante de nós entendermos isso? Que a contabilidade ela não é apenas uma obrigatoriedade, pessoal. Ela não é apenas, embora ela seja burocrática, para nós a contabilidade é linda, né? Ela traz ali resultados incríveis, ela dá um suporte incrível de gestão, e esse é sempre o nosso objetivo, mas a gente sabe que para o empresário isso gera uma certa burocracia. Apesar de burocrático, a contabilidade ela é uma ferramenta que ela traz, contabilizando as informações da empresa, o empresário ele pode ter informações, relatórios né, importantes, informações importantes da empresa para a tomada de decisão, para a gestão. Qual é o valor da minha folha de pagamento? Qual foi o valor do meu aluguel? Qual foi o valor do meu estoque? Através dessas informações, o decisor, né, o empresário, o administrador, o gestor, ele consegue ter base para tomadas de decisões importantes na empresa. E o que acontece? Uma vez compartilhadas essas informações contabilizadas, uma das demonstrações contábeis que nós geramos é a DRE, que é a famosa demonstração do resultado do exercício. E é a partir dali que a gente apura o resultado, né, o lucro ou o prejuízo de uma empresa. Então acompanhem comigo aqui como isso acontece de forma bem simplificada, pessoal. Nós não vamos nos alongar aqui, ok? Mas só para vocês conseguirem visualizar como isso acontece. Receita menos despesas é igual ao lucro ou prejuízo. Ou prejuízo, ok? Embora na prática não fosse aplicada. Só pode ser feita a distribuição de lucro após o encerramento do exercício e com o lucro devidamente apurado. Então, fechei a contabilidade, verifiquei que tive. Isso em regras gerais, tá, pessoal? Lembrando, novamente, que a ideia é sempre a gente trazer de forma simplificada, regra geral, mas cabe sempre um estudo para a sua empresa, para a sua realidade, considerando as opções ali da legislação. Então, nós temos ali, apuramos o lucro de 1 milhão. O lucro apurado contabilmente, ele pode ser distribuído ao sócio isento de imposto. Isso é o que fala a regrinha hoje. Então quer dizer que eu posso retirar tudo como lucro e não preciso recolher o prolabore? Não, porque eles têm conceitos diferentes. O prolabore é o salário do sócio recebido pelo trabalho que ele realiza na empresa. Então, se eu trabalho na empresa, o ideal é que eu faça o recolhimento de prolabore. E aí existem as discussões. Mas e se eu não fizer, né? Se não fizer, é um risco, né? Uma fiscalização, vamos supor, né? A Receita Federal ela pode entender que tudo que você retirou, então, é prolabore.
né? Você trabalhou, então tudo é prolabore, não tem o lucro isento. Então é muito importante para que, de forma segura, para que a empresa faça essa distribuição isenta de imposto para a sua pessoa física de forma segura, que faça o recolhimento de prolabore, que separe esses dois conceitos, ok? E aí, tendo o prolabore é o salário, assim como tem sócios que são investidores, que não têm recolhimento, que não têm trabalho pela empresa, não precisam recolher o prolabore e terão apenas o seu percentual de lucro. Então, se nós tivermos ali 4 sócios com 25% cada um, cada sócio vai fazer a sua retirada. Então, para cada sócio, aplica-se uma regra. E é por isso que eu gosto sempre de ressaltar que nós temos sim uma regra geral, que você, empresário, precisa entender isso, o básico, a regra geral para a tomada de decisão. E aí, de acordo com o seu negócio, porte, enfim, uma infinidade de opções, estudar junto à contabilidade qual é a melhor opção para você, inclusive observando os impactos na sua pessoa física. Então, o que eu gosto sempre de falar, pessoal, que é muito importante: pessoa jurídica e pessoa física andam juntas. Então, o sucesso da sua empresa, elas não se misturam, tá? Mas elas andam juntas. Então, o sucesso da sua empresa vai consequentemente refletir no sucesso da sua pessoa física, na sua declaração de renda, de patrimônio. Então, dentro disso, é fundamental também que haja um planejamento tributário, né, para que você pague menos impostos na jurídica e pague menos impostos na física, porém de forma legal, evitando ter qualquer tipo de problema futuro, ok? E qual é a realidade que nós temos hoje? O que mudou? Inclusive, nós enviamos um comunicado, né, para os clientes e no dia seguinte a Receita Federal mudou esses prazos, né? Então, hoje nós temos uma nova declaração que ela já está valendo há algum tempo, porém a distribuição de lucros é uma informação nova dentro dessa declaração, que é a EFD-RINF. Então, a partir de agora, né, a partir já de agora de novembro, né, de 2023, na data desse vídeo, nós já temos que enviar para a Receita Federal as informações, e esse foi o prazo que mudou, né? Então, agora as informações de distribuição de lucros, que antes eram feitas através da DIRF, anualmente, então era anual, fechava o ano, fechava a contabilidade, fazia essa apuração e declarava na DIRF, agora vai ser trimestral na nossa nova declaração EFD-RENF. Então, vamos imaginar ali, outubro, novembro e dezembro. Fechei a contabilidade, apurei que eu tive lucro, né? Fiz uma apuração e verifiquei que tive lucro, posso fazer a distribuição, ok? Qual é o intuito disso tudo, pessoal? Muitas empresas não faziam a contabilidade ou faziam a contabilidade depois e às vezes não tinham lucro e os sócios faziam as retiradas, né? O que aí entra o que eu chamo de prática comum, né? Principalmente dentro das micro e pequenas empresas, nós que trabalhamos ali, que acompanhamos a realidade de muitas empresas, sabemos, né, que os sócios eles fazem a retirada. Muitas vezes isso era considerado uma antecipação, né? Que legalmente nunca existiu, mas era uma prática comum. E dentro dessa antecipação, né, apurava o lucro depois lá no final do ano, verificava que tinha o lucro e fazia a distribuição, né, contabilizava ali essa informação. Então, assim, isso era uma prática comum. Qual é a ideia agora? Que os empresários tenham ciência dessa nova declaração, dessa nova periodicidade e, consequentemente, desse novo olhar da Receita Federal para esse tipo de distribuição, para que ajuste também algumas práticas a fim de evitar problemas futuros. Então, é isso que eu sempre gosto de ressaltar. A gente sempre trabalha visando a orientação preventiva para que você possa trabalhar tranquilo e a sua empresa também, né? Para que não venha a ter nenhum problema. Então, como a gente pode fazer para pagar menos impostos de forma legal hoje? Ainda é uma opção a distribuição de lucro e é uma ótima opção, uma das melhores opções para que o sócio faça a retirada sem pagar, né, nada a mais. Talvez esse cenário mude com a reforma tributária que nós temos em andamento, porém hoje é uma das ótimas opções que nós temos. E para isso, o que a gente precisa? Organizar internamente a casa, buscar. Nós temos soluções para que, se você, né, não consegue, tem dificuldade de compartilhar as informações com a contabilidade, nós temos opções.
práticas que facilitam o dia a dia. A gente sabe que tirar a burocracia é fundamental para que vocês consigam fazer essa entrega e nós temos muitas opções para isso hoje no mercado contábil, né? Então é importante que você fale com a sua contadora, se você tem dúvida, se você precisa ajustar, se você quer regularizar, mas de uma forma que não enche muito a sua operação, né? Isso, mas como que eu vou compartilhar? Fazer todo esse levantamento é muito trabalhoso, eu gasto muitas horas, eu não tenho esse tempo, a minha equipe é pequena, ou sou eu mesmo que faço. Temos ótimas opções, várias opções, de acordo com o porte da empresa, de acordo com a atividade, para otimizar esses processos, para facilitar esse processo e que ainda assim você consiga ali de forma fácil compartilhar as informações, tudo que a sua contabilidade precisa. Hoje a gente temos muita tecnologia, né? Muita automação, muita facilidade e é possível sim fazer essa entrega de forma fácil, fazer esse planejamento para a sua empresa, para a sua pessoa física e evitar problemas futuros. Isso tudo também enriquece muito, né? É muito importante a gente sempre ressaltar, isso enriquece a sua empresa, né? Quando a gente vai vender uma empresa, quando o negócio vai ser fechado, o negócio é muito próspero, né? Mas você precisa vender como que vai avaliar se a sua empresa tem uma saúde financeira e patrimonial. É através da contabilidade. Então, quando a gente passa a olhar a contabilidade com esse olhar diferente, né? Ou até mesmo olhar a empresa da gente com esse olhar diferente, pensar, não, minha empresa tem potencial, né? Minha empresa, eu vou tratar a minha empresa para ela crescer. Esse é um passo muito importante para a sua empresa. É muito importante adequar, né? Começar ali fazendo esse básico e a hora que você vê ali já está tudo implementado, está tudo feito e os resultados consequentemente vêm, pessoal. Podem acreditar que esses resultados chegam, ok? Então por hoje é isso. Espero ter ajudado. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui pra gente. Já deixa o like aqui no canal. Compartilha esse conteúdo com um sócio, com um empresário que precisa ter essas informações. E é isso. Vamos juntos e até o próximo vídeo.